E Paulo, com todo o respeito que eu tenho pelo presidente da Federação Paraense de Futebol, mas faltou da parte dele ele bater na mesa e dizer, não tem jogo domingo. Não tem clima para ter jogo domingo. Vale lembrar que o mando é da Federação Paraense, tá? Não, cara, vamos por parte, parte, sem querer entrar em polêmica, sem nada. Vamos por parte? Vamos. Quem manda no futebol do Pará é a Federação. Então a Federação teria que ter dado uma porrada na mesa. A decisão está suspensa. Vamos passar para outra data e pronto, acabou. Quanto ao fato de um querer, o outro não querer, é muito fácil nesse momento, e como eu disse, eu não quero causar polêmica, mas se fosse ao contrário, iria ter jogo? Dificilmente. Pois é, né? Então, e a gente tem nota 0 para todo mundo aí, nota 0. Eu vou trabalhar nesse jogo domingo, mas vou e sob protesto. Domingo eu vou falar. Não se respeita mais nada, entendeu? A família do homem da comissão técnica, do membro da comissão técnica do Águia, não se respeita sentimento, não se respeita a dor, e o homem está lá em cima só olhando, né? Eu discordo muito dessa posição do Remo, viu? Eu achei bastante... Para quem publicou uma nota dizendo que estava disposto a ajudar o Águia no que fosse necessário, como o Remo soltou ainda ontem, é bem insensível essa postura do time azulino. Trazendo só um contexto aqui, a gente pode ouvir agora o Pedrinho Correia, que é o vice-presidente do Águia de Marabá. Inclusive, ele cita que o Ferreirinha, que é o presidente do Águia, não está em condições de falar. É por isso que o Pedrinho é quem está se apresentando, né, como representante do Águia de Marabá, falando justamente sobre essa situação. Que o posicionamento oficial que a gente tem até o momento é esse do Águia de Marabá e agora da Federação Paraense. A da Federação Paraense, ela diz que ficou a decisão a cargo dos clubes, mas o Águia cita que não queria jogar agora, queria jogar terça-feira, mas o Remo disse que não. Mas a gente vai ouvir agora o representante do Águia de Marabá, o Pedrinho Correia, vice-presidente do Azulão Marabaense. Estava previsto a saída do elenco principal para a capital do estado para a realização desse jogo de domingo. O presidente Ferreirinha, que está muito emocionado, não está conseguindo nem falar, pediu para mim gravar esse vídeo e manifestamos, acionamos a federação, onde apresentamos uma proposta do Águia de Marabá para que esse jogo, que estava previsto para domingo, fosse realizado na terça-feira. A federação concordou, trabalhou no sentido de conseguir junto ao Remo esse aceite, mas infelizmente, em função de toda a logística do Clube do Remo, não foi possível. Estamos indo para esse jogo, mas contra a nossa vontade, porque não houve entendimento, não houve uma outra alternativa. Por isso a gente está indo para Belém para fazer essa partida, cumprir esse compromisso profissional. Mas toda a diretoria do clube está aqui 24 horas na sede do clube para dar todas as assistências, não só para a família do Hector, mas principalmente na família daqueles feridos e em especial do nosso treinador Chiesi, que está numa situação muito delicada e nós estamos acompanhando de perto, para que o mais breve possível ele possa sair dessa situação e que nós possamos receber a comissão técnica, a garotada que provavelmente está chegando no final da tarde. Esse foi o Pedrinho Correia, vice-presidente do Águia de Marabá. Eu entrei em contato com a assessoria do Clube do Remo, estou aguardando a resposta, porque aqui já é análise sobre os fatos. A impressão que passa justamente é essa, pelo que a federação diz, que a decisão ficou a cargo dos clubes, e o que o Águia diz, que o Remo não quis jogar terça-feira, a impressão que passa é que o Remo não está nem aí. Mas e por isso que a gente tem que esperar o posicionamento do Clube do Remo, e a gente foi atrás, está esperando esse posicionamento do Clube do Remo, porque a minha análise, assim como o João Vanderlei falou, acho que essa é a palavra, parece insensível. É porque o Águia, ele destaca na nota oficial a posição do Clube do Remo. Exatamente. E é por isso que a gente tem que esperar o Remo falar também sobre. A contradição, porque a federação havia dito anteriormente que a decisão seria do Águia. Não é? Ia depender do Águia, se eles tivessem em condição de jogar ou não. Isso deu até a entender de que o Remo estaria ok com o adiamento. Exatamente. Foi o que deu a entender quando a FPF informou essa decisão. E aí o Águia chega agora, o Pedrinho, e diz que o Águia afirmou que não iria jogar e o Remo bateu de frente.
E aqui um outro ponto, inclusive, João, que até a galera comenta, é o que eu tava pensando também. Se a questão é o conforto do Águia, pelo que deu a entender, e esse que é o problema, né? Pelo que deu a entender. Mas pelo que deu a entender, se o Águia não quisesse jogar e o Remo quisesse, não ia ter jogo. Se o Águia que falar, não vamos. Pelo que a gente ouviu, pela forma como foi, não ia ter prejuízo e tudo mais. Então, acho que é uma situação que, de fato, poderia ter, até mesmo se a própria federação, como o Paulo Fernando disse, poderia chegar e falar e não ter jogo, e aí é meio complicado. Mas acho que o próprio Águia poderia também falar, não vamos e pronto. Mas é uma situação que eu ainda aguardo e eu espero que o Remo não demore para soltar sua posição, porque a forma como os fatos estão sendo narrados traz o Remo como um vilão que não estava nem aí. Então, o Remo precisa se posicionar. Como eu disse, eu não quero entrar em polêmica aqui, só que a questão não é... olha, os lunáticos, os fanáticos, já vão começar... A internet, ela briga todo mundo. É cheia, ela né? briga as pessoas normais, ela briga lunático. Meu irmão, uma parada dessa aí, cara... Não é para se conversar, é só para adiar o jogo e acabou. Não tem clima de futebol. Tu já pensaste que a delegação do Águia tá viajando agora, os caras estão pensando em quê? Tá pensando em jogo? Será que dormiram? Entendeu? De ontem pra hoje? Quer dizer, é muita falta de sensibilidade, é muita falta de sei lá, cara. Empatia. De humanidade, Deus está aí, como eu digo, Deus está lá em cima e não dorme. Mas vamos seguindo. Já que tem jogo, vamos lá, vamos tentar falar de futebol. A gente começa por que lado, seu Vanderlei, hoje? O senhor que sempre comanda esse programa aqui e tem suas predileções. E pelo Remo, Bed, ver quem é que tá na frente aí na luta por algumas posições, né? Porque, por exemplo, na defesa tem 7 ou 8 jogadores ali na posição de zagueiro. Era para ir justamente que eu iria. Vamos, já que vai ter o jogo, e já demos nossa opinião, e a galera também já deu a deles ali, agora vamos falar, já que vai ter o jogo, vamos falar do que pode acontecer dentro de campo. Pois é, na lateral direita tem 2, João Lucas e o Marcelino. Lateral esquerda também tem 2, o Jorge e o Sávio. No meio de campo tem uma briga aí para cada setor também. Vamos ver quem que sai na frente no ataque. Isso é bom ou é ruim na tua visão, João Vanderlei? O quê? Essa briga toda aí. Não, é uma excelente, né, Vanderlei? De pré-temporada. Mas é uma sinalização do que o Osório tá pensando, como o Matheus falou, pensando já no jogo contra o Vitória. Mas isso... Porque contra o Bragantino... O Vanderlei treinador, ele tem 2, 3 brigando por uma posição. O Vanderlei diz que legal. Ruim é quando o Vanderlei olha e nem o titular presta. E aí? Não, pro calendário do futebol paraense, o time do Remo tem tudo para sobrar, né? O problema guarde o seu coração, não falei em sobrar, não falei, você não comece. Sim, mas vamos lá. Mas é verdade, por exemplo, como o Fortaleza ontem, meteu 4 no Quixadá, lá do Ceará. Aí vai se iludir? Não tem que se iludir. Não tem que se iludir. O Fortaleza tem porque que pensar na Série B, o Campeonato Paraense não, se já na Série C e na B já não servia, tu imagina na A para dizer que time tá sobrando. Mas o principal pro Remo, além de ver quem que tá na frente na concorrência, dar ritmo de jogo pros caras, né? Porque o Remo ainda não perdeu um amistoso. Até porque os campeonatos regionais estão aprontando aí. Tudo bem, tem clube que tá jogando com grupo B, com grupo não sei o quê, mas outros fedorentos tomaram um tubo lá dentro do Gambazão lá, tomaram de 3, não foi isso? E Paulo, até pra gente pegar como exemplo, a maioria dos times que está jogando com um time alternativo é time do Rio de Janeiro. Porque se a gente for pegar campeonato paulista, eles não podem brincar muito. Claro que tem um jogo ou outro ali, mas não tem. São Paulo, Palmeiras já estão tendo que jogar com o principal. Se não, ficar fora. O regulamento do Paulistão desse ano botou pra todos os clássicos acontecerem. Então o Santos vai jogar contra os 3 e os outros menores. E assim, tu quer fazer graça, tu vai ficar fora. Exatamente. Então, e por isso, inclusive, o seu tricolor, Paulo Fernando, que hoje, inclusive, vai ter um impeachment, possivelmente, do Casares, seu tricolor está com certo risco de ser rebaixado. Então, eu peço para você participar do programa aí, Yuri.
Porque desse jeito não tem condição, vocês. meu amigo. Não, você não vem aqui pra ouvir, meu amigo. Você vem aqui, você vai deixar os caras dominar o programa aí? Deixa. Dê sua opinião, que deixa o quê, rapaz? Não Dê se sua acanhe. opinião aí. Vai pra cima, tira a mão da boca e vai pra cima. O que você acha? Do cara entrar com o time B, com o time A, ou tem que ir com tudo pra cima aí? Depende da competição, né, Paulo? Se a gente for pensar, por exemplo, o seu Flamengo... Eu tinha que mexer com o Flamengo. O quê? Vai, Fedorento, Você não queria vai, que eu falasse? Vai. O Flamengo, ele entrou com qual time contra o Bangu? Corrija-me. Sub-20. Sub-20, pô. É porque o seu Paulo Fernando, a cada dia que passa, Ah, ele vai diminui um mexer. pouquinho. Esse rapaz não tem cuidado do sub-17. Vai pra cima. Olha aí, a cada dia ele diminui um pouco. Né? O Flamengo entra com o objetivo, quer dizer, o Flamengo teve um calendário muito extenso de jogos em 2025, né? E terá esse ano também com Libertadores, com Supercopa do Brasil, com a Supercopa Rei, Copa do Brasil. É uma forma de dar um descanso a mais pro elenco, né? Agora falando de Campeonato Paulista, onde o bicho pega de vez, onde o buraco é mais embaixo, não tem vez mesmo, né? E essa briga dos azulinos aí que o Vanderlei tá falando, é boa, né? Ter várias Com certeza, cara. disputas, sadia. O técnico olha pro banco, ele vê o quê? 5, 6 opções para a mesma posição, ele tá no céu. Melhor do que não tiver nenhuma. E meu amigo, é o Ou seguinte, ter que improvisar jogador. pro Remo, mesmo que tá no campeonato, parece que começa atrasado, e também seria um calendário apertado, né? Seria mais apertado pro Remo ainda, porque seria uma temporada ainda mais curta se o Parazão não tivesse começado, por exemplo, na semana passada. Ainda assim, é confortável demais, tá? O Remo, dos times que estão na Série A, tem o estadual mais confortável do Brasil. Pra você, Tem. que não vai jogar. Isso, vai Tá pra bem, cima. o estadual Pra você que mais não vai pra confortável Belterra do enfrentar o Brasil. São Francisco, Vanderlei. 10 horas da manhã. É. Que 10 horas da manhã? Mas tem, pô. São os Depende. times paulistas, estão todos ferrados. O Santos quase caiu pra segunda divisão do Paulistão ano passado. Quase caiu pra Série B também do Pois é. brasileiro. Então, Justamente. Os paulistas vão ter um jogo atrás do outro Eu contra acho que time esse ano a grande briga lá. vai ser do São Paulo, hein? Mas tu fala isso, o Corinthians quando joga no interior de São Paulo, 2 horinhas de ônibus, Sim. pega a Anhanguera, tá aqui. Lá em Belterra... Tem balsa, lá em Paulo Belterra- Fernando, pra pegar. Lá em Belterra, tu sabe quantas horas de avião são? Tem que ir pra Santarém Daqui primeiro. pra Santarém é 1h30 de avião. e mais uma Sim. hora de ônibus. pra Mais você uma ver. hora de ônibus. Eu já fui a Belterra. Sim. Eu conheço Belterra. Mas Conheço é- Belterra, Fordlândia, Mas a gente, aquela área. a gente tá falando de Belterra, é só uma viagem que o Remo vai ter. Mas mais do que muita gente. Uma. É uma E viagem. tu acha que o Remo vai pra Belterra e vai levar todo mundo? Não vai, Não, pô. mas a questão é essa. Olha aí, vai. Vanderlei. Osório! Não vai, meu Vai amigo. pra cima, escala aí. Se duvidar, nem o Osório vai, meu amigo. Tá aí. Vamos mandar o Flávio pra lá. João Vanderlei Osório falando. Vai o titular, Vanderlei? Claro que não, Tá pô. aí, pronto. É claro que não, pô. Você, Matheus. E qual é o titular do Remo? Eu não consigo. Pergunte aqui a fera. Os contratados. Mas contratou um monte. Contratou mais. Olha, mais Fernando, de tá 11, Belterra. então. Não, tem mais remanescente do Você que acha que vai contratado sobrar aí pra nesse quem? elenco do Não, Remo. tá- essa O Remo viagem tem tá 30, metade, o Remo tem 30 jogadores hoje e são mais de 18 remanescentes. Essa pô. viagem de Belterra vai sobrar pra quem, então, Vanderlei? Vai sobrar pro Sub-20, o moleque da Copinha. Ó, vai todo mundo ser registrado aí pro Parazão. Vai a maioria dos jogadores do 20 que tem jogo do Brasileiro pra jogar em breve. Joga lá em Belterra. É obrigação de vocês ganhar do São Francisco, tá? Lá em Belterra, obrigação. Vai os reservas aqui, uns remanescentes que não estão nos meus planos agora pra ser titular. Vão Só lá pra vai Belterra. refúgio pra Belterra, João. Não, você está chamando o Clube do Remo de refúgio? Não, você tá falando que é só quem não vai contar no momento. Não, mas isso Quem não, não vai contar isso é não refúgio. significa que os caras são refúgio, meu amigo. Ainda mais pro Parazão. Não existe isso. Você cara. respeite a opinião do colega, viu, Matheus? Paulo Fernando, Sim. eu não conto com você nesse momento, então você que vai fazer o jogo. Covarde. Eu vou fazer o que o Vanderlei disse. Né? E o jogo desse bota quem? A molecada. Pô, é molecada, põe os pronto, caras já aí. sabe, já sabe que quem vai comentar é tu. Vou pôr a molecada pra trabalhar. Ô, seu Mataus, brincadeiras à parte, mas o Campeonato Paraense, como a gente sabe, vai ser bem curtinho. Sim. Então também não dá tempo do cara cochilar, não, né? Não, e pra mim, seria muito melhor pro Remo como um todo, pensando a longo prazo, ter começado antes. Pra mim, o Campeonato Paraense perder 3 datas é muito complicado. Porque hoje, o Remo ele vai ter que jogar, se a gente seguir normalmente o calendário, 15 jogos num espaço que eram previstas 11 datas. Porque acabou perdendo algumas datas aí no meio do caminho. E tem ali um campeonato brasileiro que, por exemplo,
se o Parazão começa no dia 10, como começaram alguns estaduais, tinha jogado já dia 10, ou a final da Supercopa, dia 10, primeira rodada do Parazão dia 14, já estaria agora entrando na segunda rodada do Parazão, o Parazão ia terminar com a segunda ou terceira rodada do Campeonato Brasileiro começando. Até o momento, a gente tem datas previstas do Campeonato Paraense já num período de Campeonato Brasileiro com 4 datas. Isso que a gente ainda não tem previsão de fato para quartas de final, semifinal e final. Ainda não tem data base para essas 4 datas. E faltou colocar aí, dentro de toda essa sua explanação, que eu concordo, faltou colocar o seguinte: serão jogos. Sim. Sim, exatamente. Porque é aquilo que a gente falou, quando esse avião subir, o cara olha aqui, domingo é o Flamengo, quarta é o Corinthians, vem o Santos, aí o cara diz, não dá pra alegrar, dá, vem o Palmeiras, vem o Cruzeiro. A sorte que o campeonato começa com vitória em Mirassol. Por que sorte? São duas partidas Isso que eu ia vencidas. falar. Justamente. Entre aspas. Olha, o que dá pra rir, dá pra chorar. Mas dos adversários que o Remo vai ter pela frente na Série A, Mas você já ligou pra lá avisando pros caras, olha... Fecha Que o barradão. legal. De onde tu menos espera, Vanderlei. Eu prefiro ver o Remo. Eu prefiro ver o Remo, te juro. Eu prefiro ver o Remo jogando contra o Corinthians. Pega aqui logo em uma Belém, sequência, aqui né? em Belém. Porque aqui o Corinthians é freguês. Eu prefiro o Corinthians. Prefiro um Vasco, que o Vasco é freguês. 6 pontos no Vasco. O Santos é freguês aqui em Belém. 6 pontos. Cruzeiro, que é freguês. Difícil. Do que esse Mirassol, que eles olham para a arquibancada, não tem ninguém. Estão correndo. Tem um monte contra nós, estão correndo também. Não, e Paulo, até em relação a isso, eu concordo que não são jogos terríveis. Mirassol tomou de 3 do Primavera ontem, tá? Mas Foi. Você viu o time do Primavera, Foi. inclusive? Ontem não, quarta-feira. Não, eu ia falar a questão em relação a isso, da tabela do Remo. Entre aspas, a gente comemora que o Remo vai estrear com vitória no Barradão. Como se fosse um jogo fácil. Mas é esse. Mas é melhor que jogar detalhe. contra o Vitória no Barradão ou contra o Flamengo no Maracanã na primeira rodada? É melhor Onde estrear tu contra sabe qual? que tu vai tomar porrada? Dependendo do momento. Mas vem cá, agora eu vou te perguntar. Se tu não te garante, pra que tu te xeriu? Ah, mas não tem O dessa. Remo tem que pô. fazer um Agora, rapaz, eu tô notando em você. O quê? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Fale. Desde que o Remo subiu, você tá com essa sua covardia aí. Não é covardia, pô. Aqui, por favor. Não é o covardia. Remo, o É torcida porque do a Remo. primeira vez que em muito tempo que o Remo chega no campeonato, está com medo, onde João, ele não tem a obrigação de ter a melhor campanha. Não, a obrigação de ter a melhor Pois é, campanha, é justamente não. isso. Mas o clube do Remo tem obrigação de representar bem o estado do isso Pará é uma coisa. e toda a sua Isso é uma fanática coisa, torcida. Isso é uma coisa, mas isso não impede Entendeu? a gente de não ser maluco da cabeça. Você está com medo da O Série Remo A, vai João? começar a Medo? primeira divisão com 6 Não, pontos, não tô com Paulo medo. Fernando. Não tô Tá com medo bom? da Série A. Eu tô só apenas sendo realista. Obrigado. Eu falando sério. E podem me xingar aí eu tô no sem chat, retorno. tá? Não, Me não xingue xinga. aí no É por isso chat. que a gente xinga. Tu pede pra gente Deixa eu xingar. dizer Ah, uma pode, eu não vou obrigar Eu com vou- ouvinte. Obrigado, Anderson. Obrigado. Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Diga. Brincadeiras à parte. Não tem jogo fácil na Série A. Mas a minha tese para a primeira divisão é a seguinte: fora te faz de besta e vai com a pedra escondida bem aqui. Que se bobear, né, Paulo? Aí o cara tá conversando contigo, tu mete a mão. Dá-lhe na cabeça já Calma, era. calma. Em Belém, bad boy. Ah, pai. Eu já ponho uma charanga no aeroporto. Quando os caras descerem lá, bando de fedorento, sai, já começam a queimar eles lá. Quando chegar no Mangueirão, que o ônibus deles não é... Não é agressividade. É. Quando o ônibus deles chegar no Mangueirão... Como diz nosso amigo presidente da Chapa, é hostilidade. né? Dito Olha isso, aqui. o Remo, pelo menos 4 pontos nas 2 primeiras rodadas. Dentro do Concordo. Mangueirão... Eu sou mais otimista, O serão 6 pontos. Remo tem que ser malino dentro do Mangueirão. Não interessa quem é. Olha, autógrafo, foto, fica pro torcedor, que é fã. Eu não tenho nada com o cara é E a fã. imprensa pode? Se eu ver nego tirando foto da imprensa, eu vou dar nome. Eu tô avisando, se eu ver,
Eu vou logo avisar. Eu tô avisando. As coisas no passado tu viralizou, Paulo Fernando, Com na quê? internet. Desses comentando o pessoal aí, tietando os outros. Não, mas olha, se eu ver nego batendo foto com o treinador, O Depay, nego Paulo Fernando. pedindo autógrafo, Pro Neymar. pegar microfone, Ah, o chegar Neymar pode, pô. chegar para microfone, pegar microfone e ver jogador de fora e começar a tremer, eu vou dar nome dos fedorentos aqui. Vão fazer vergonha pro inferno, não pra mim. Tem cara que quando vê jogador de fora, é um brilho nos olhos. Felipe Luiz, Paulo Fernando. Ah, Deus o livre, vai ser um negócio. Eu quero tirar uma foto com o Arrascaeta. Memphis Depay. Com o Bruno Henrique, tu tá trabalhando, fedorento. E o Coutinho? Ó, olha o outro aqui. Isso aí nem vem, vai estar partido. Voltando torcedor, você que me conhece, permita a minha colocação. Tirando a frescura de lado, bora voltar a falar de futebol. O Remo tem que... O Landuzinho, Deus... Esse aí. Olha só. O Remo tem que ser no Mangueirão, é a minha opinião, eu posso estar errado, eu não sou o dono da verdade, nem quero ser. No Mangueirão, o Remo tem que ser mal. Os caras que vêm em Belém, eles não tem que vir aqui escutando a música da Joelma. Eu vou tomar um tacacá. Não, eles têm que descer em Belém e sofrer. Vocês veem, olha, eu vou tirar por parâmetros os argentinos. Quando os brasileiros vão jogar na Argentina, vai lá olhar. Vai jogar contra o Racing Almeida. Nem dorme. A frente do hotel já meu tá... irmão, os caras não querem saber, os caras são o time dele. Então, os caras têm que sofrer aqui. E Bad, se a gente for fazer uma conta, e aqui colocando a realidade, como bem diz o João Vanderlei, só não me xingue igual ele pediu pra ser Xinga xingado. também o Matheus, pode xingar o Matheus. 40% dos times que subiram da Série B pra Série A nesse atual formato, ou seja, de 2007 pra cá, porque os times subiram em 2006, em 2007 pra cá, o 40% dos times que subiram caíram no primeiro ano. Ou seja, quase metade dos times que sobem caem no primeiro ano. E mais de 60%, acho que até mais, batendo de 70%, caem no segundo ano. Ou seja, é muito difícil um time permanecer. Eu até falo aqui, a gente fala de brincadeira, mas hoje, começando o Campeonato Brasileiro, tu garante que o Vasco termina na Série A? Tu garante que o Santos termina na Série A? Se para esses times tá difícil, imagina para times que estão Diria subindo que nos últimos anos. 75% dos times de atual formato vão brigar para não cair. Qual time hoje... Bora lá, já que é para polemizar, bora lá. Qual time hoje da primeira divisão, ou quais, tu diz assim mesmo, esse aqui não cai? Palmeiras e Flamengo. E Cruzeiro. Esse ano sim. Nem o Mirassol, porque o ano do Mirassol ele foi tão fora da bora curva lá. que para esse ano ninguém espera E mais o nada. resto? O resto corre riscos. Meu amigo, tá todo mundo dentro... Onde Sim. você... Então, olha só, o que o Remo precisa entender? O Remo tem que chegar no campeonato jamais com o pensamento de cachorro vira-lata. Jamais com aquela história de... Ih, tá muito caro pra mim. A festa tá... Não era pra mim, não era pra... O Remo tem que chegar respeitando os adversários. Tem que Mas ser- o Remo tem que chegar A se respeitar pescoço. também. mostrando sua força. O Remo tem que mostrar para os outros clubes, para o Brasil todo o seguinte: em Belém é 40, 50 mil, torcendo para quem? Para nós, Leão, pro Leão. Então, meu amigo, não me venha forte, não. E fazendo um cálculo aqui, Paulo Fernando, para o Remo ele conseguir uma campanha boa de permanência, ele tem que fazer no mínimo do mínimo 60% dos pontos disponíveis em casa, ou seja, ele faria ali uns 34 pontos e buscaria esses outros 12 fora de casa para tentar uma campanha de permanência, ou seja, ele tem que ter um aproveitamento em casa pelo menos 60%. Dá para conseguir mais. A gente viu, por exemplo, esse ano o Bahia teve um aproveitamento enorme em casa, só que fora era derrota atrás de derrota. Então, até nessa questão do mando de campo, a gente tem que buscar 70%, 80% de aproveitamento para ali chegar aos 60%, 65% de aproveitamento nos pontos dentro de casa. Por quê? O Remo vai ser o time que vai viajar muito mais do que os outros, mas dependendo de uma rodada, a viagem para Belém pode ser muito complicada para um time. Ele já vem ali com aquele pensamento, já vem até um pouquinho mais cansado e tudo mais. Então o Remo tem que ter esse mando de campo muito forte. Eu tenho certeza. Não sei se a primeira ou segunda torcida, porque ainda tem um Flamengo que bota muita gente, tem um Corinthians. Mas no mínimo, o Remo ele vai ter a quinta média de público da Série A. Tem tudo para terminar na quinta. Eu não digo a quinta.
mas o Remo vai estar entre os top 10. Com certeza, isso aí com certeza. Entendeu? Porque, olha, você vai ver as torcidas. Nós estamos falando dos clubes de maiores torcidas do Brasil. Sim. E quando você vai ver média de público, por exemplo, um Bahia é muito forte. Sim. A torcida do Bahia se faz presente. Dependendo da campanha, o Vitória também. Não, o Vitória não tá nessa... Com todo o respeito que eu tenho, o Vitória, a torcida dele não é igual a do Bahia. A torcida do Bahia é outra coisa. Entendeu? Aí você tem um Flamengo, você tem um Corinthians. Esses dois já são lá em cima. Até o Vasco que São você Paulo, gosta. você tem o... Eu acho que a maioria dos jogos, quase todos, principalmente dos times do eixo, principalmente do sul, as viagens serão complicadas para Belém. E o Remo pode tirar vantagem disso, pode ter isso como vantagem. Quanto tempo dura uma viagem do Rio Grande do Sul para Belém, pô? É longe, né? É bem longe. Você fala literalmente. assim, perdão, o que foi que você falou? Da viagem Do Rio Grande do Sul para Belém. para Belém? Cara, pro Rio É algo 3 que o horas. Remo põe pode mais uma tirar hora aí. vantagem, né? Paulo, ano passado, a média de público do Ceará, que foi a sexta, foi 34.700. Tô falando pra você. Aí o São Paulo, 28, Fluminense, O Remo 26, vai estar ali no top 10. Fortaleza, 26 e Grêmio, E 25. dependendo da campanha, Sim. porque eu não tenho bola de cristal, nem você, nem o Yuri, nem o Vanderlei, dependendo da campanha, isso pode oscilar. Sim. O que dá pra rir, dá pra chorar. Sim, sim. Se o Remo engata 3 vitórias, 4 vitórias na Série A, o Bengola, meu amigo, vai ter que utilizar um mangueirinho E com o telão lá o... do lado. Até em relação à campanha, ninguém aqui questiona, por exemplo, o tamanho da torcida do Sport. Mas pela campanha, o Sport foi a quarta pior média de público, com 14 mil. O torcedor na quinta rodada, 5 porradas. Eu não sei nem como chegou a 14 mil, porque era complicada a situação do Sport. Mas era Recife. porque você lembra que ele jogava, por exemplo, no Recife, Sim. contra Flamengo, Sim, contra sim, o sim. Corinthians, então já não era a torcida do Sport que ia. É verdade. Quando um clube está na primeira divisão... Vendeu o jogo da Arena, né, inclusive, contra o Flamengo. Exatamente. Quando um Isso clube gerou não tá muita bem, discussão sobre torcedores mistos, né? Esse ano de 2025, eu acredito que foi o ano que eu mais vi discussão envolvendo a torcida mista de Norte e Nordeste. Até fiz uma reportagem muito interessante ali pro portal liberal.com, falando sobre a torcida mista, o fenômeno, como surgiu. Falei com um sociólogo, ele explicou muito bom. É bacana. É bacana. Eu acho que os clubes precisam entender. O Remo vai disputar a primeira divisão. Ninguém está aqui para iludir ninguém. É um campeonato dificílimo. O Remo precisa se reforçar muito ainda. Pra mim, precisa bastante. Muito! O Remo precisa se reforçar muito Esse ainda. elenco vai mudar, pessoal. Esse elenco vai mudar bastante ainda. Mas tem 2 semanas pro início da Série A. Mas tem até o dia 3 de março pra janela fechar, a primeira. Não, mas, pô, até o dia 3 já são quase 10 rodadas. Eu tô pô. dizendo que o elenco vai mudar ao longo do Sim, ano. Tem sim, 2 sim. janelas aí, cara. Eu acho Não, que ali em abril concordo, o time tem já muita vai ser troca. outro. Vai ter muita troca, mas a questão é que Não, tô o dizendo campeonato vai rolando. Sim, né? claro, com certeza. Mas essa temporada é diferente O de time que qualquer vai outra. entrar em campo domingo pro time que vai entrar em campo, por exemplo, numa rodada de abril, provavelmente será completamente oposto. Eu não digo nem abril, eu digo pra depois da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, eu acho que vai mudar bastante. É, não, principalmente o time titular do Remo. Inclusive, A comparação seria o time que vai começar que vai terminar fevereiro, vai começar março, por exemplo. Eu acredito que pode ser bem diferente do time que vai terminar novembro. e a gente, a semana, acho que foi passada ou retrasada, João, a gente até trouxe aqui, aconteceu ano passado. O primeiro time do Remo, você lembra qual foi a primeira dupla de zaga do Remo de 2025? Não. Rafael Castro e Lucão. Olha aí. Torcedor lembra do Lucão com a camisa do Remo? Olha aí. Outro dia eu tava lembrando aqui no E ele foi nosso- dispensado meses depois. Foi durante o estadual. Outro dia eu tava lembrando aqui, durante o programa, depois que eu voltei de férias, o torcedor do Remo, ele vive um momento que ele tem que guardar na memória. Há 1 ano e meio atrás, o Remo tá jogando a Série C. Antônio Oliveira sempre ressaltou isso. Fazia questão. inclusive. Então é o seguinte, cara, a mudança foi assim, o negócio. Foi muito rápido, né? Agora, chegou, né? Agora é ficar. Tem que saber se manter. É. Se o Remo consegue a permanência numa primeira divisão, ano que vem, ele já não vai mais precisar fazer a pré-temporada no Recife. Sim. Ele já vai ter o CT dele. Sim. Entendeu? Muitas coisas vão... A base já vai estar mais fortalecida. E o Braz só falou que não levou o time para os Estados Unidos porque não tinha tempo. Verdade.
E você acha que ele mentiu? Rapaz. Não. Eu também. Seria necessário? Não é necessário, o nome disso é business. É negócio. Ô, Mataus, eu vou dizer uma coisa aqui, eu não tenho procuração para defender Marcos Braz. Eu não conheço o Marcos Braz pessoalmente. Mas vamos lá. Tu coloca o Marcos Braz e qualquer um dirigente do Pará... Dos últimos Presta 30 anos. atenção, presta atenção. Coloca o Marcos Braz, qualquer dirigente do Pará que tá aí, e manda os dois na sede da CBF. Na hora de apitar lá na Manda biometria, os dois. Paulo Fernandes. Não, deixa os caras entrar. Libera os dois. Aí tu faz o seguinte, agora é cada um por si. Mas é com ou sem isopor, Paulo Fernandes? Não, sem isopor. Cada um por si. Sabe o que vai acontecer? O quê? O Marcos Braz já passa na cozinha. Ei, tia, me deu café aqui. E aí, olha o cara do lanche. Ô, seu Marcos, tudo bem? Como é que tá? O cara sai falando com todo mundo. E o que outro? saiu aqui do Pará? O que ele vai falar? Ei, onde é que fica a lanchonete? E o presidente, ele atende? Quem é o senhor? Cadê seu crachá? Não, eu sou presidente lá do... Da onde? Cadê seu crachá? Mostra o Não, crachá. lá no Pará. Ei, lá no Pará eu sou o senhor... Eu sou o cacete. Peraí. O que o senhor quer falar? Aí, égua, tu não entendeu? O cara vai olhar, que negócio de égua, meu senhor? Que... Não, é como a gente fala, vai explicar que o égua é um linguajar nosso. Aí o cara vai dizer, olha, sente aí. Aí vai ligar pra secretária do diretor. Olha, tem um cara aqui do Pará querendo falar. Peraí, presidente, tem um cara aqui dizendo que ele é lá do futebol paraense. Ei, diz que eu tô pra Europa, diz que eu viajei, que eu não tô. O Marcos Braz vai varar lá na cara do cara. Passa por ninguém, né? Já vai direto. Vai varar lá, porque o cara vai dizer, olha, o seu Marcos Braz tá aqui. É diferente. Aí o que eu quero dizer com isso, pelo amor de Deus? O Marcos Braz, que tem gente, até dentro do Remo, com ciúminho. Tem? E o ciúme de macho é o pior ciúme que tem. Já dizia Hélio dos Anjos, né? Sabe? Dizia o Bed também, né? Que essa frase é minha. Lá de trás. Tá dizendo que o Hélio dos Anjos te copiou? Com certeza. Que O isso? ciúme, eu digo isso desde 90. Lisos abandone o futebol. Ciúme de macho. Tu quer que eu faça um livro pra ti? Gostaria. Eu faço já. Então, olha só. Ciúme de macho. Ei, rapaz, deixa o cara, meu irmão. Olha, querendo ou não, a gente vive futebol de resultado. Sim. O Marcos Braz chegou no Remo. O Remo tava onde? Ali no meio de tabela de Série B. O Remo tá onde hoje? Na Série A. Ah, no Inter. Reclamando que tem muito jogo. Pra mim, o único vacilo dele foi não ter mandado logo o português embora. Mas ele foi na convicção dele, o Remo não subiu. Sim. Então deixa o cara, meu irmão. Esse é um ponto que eu não entendo como o Remo tá fazendo esse ano de 2026 em relação ao futebol. Porque, cara, eu tô montando um planejamento, vou fazer uma rádio. Eu contrato o Bad Boy pra rádio. Opa, tô dentro. O conhecimento do Bad Boy é absurdo. Tô dentro. Aí chega o Bad Boy quer fazer algumas coisas, talvez eu não concorde. Mas eu tenho que acreditar no trabalho do Bad Boy porque eu trouxe ele porque ele entende. Entendeu? Pronto, é exatamente isso. Exatamente isso. Tá, vamos lá. Traz o Marcos Braz. O Marcos Braz, passado na casca do alho, quem é que não trabalha querendo ganhar dinheiro? Só relógio automático que trabalha de graça. Porque a bateria, Vanderlei, ele para e tu tem que comprar outra bateria. O automático não. Então é assim, o cara, olha o Marcos Braz, eu vejo o nego falando assim, não, porque fulano de trás, esse empresário, trabalhou com o Marcos Braz. Tu quer que ele vá buscar empresário que trabalhou com quem? Ele tem que buscar os conhecidos dele, rapaz. Agora, deixa o cara, meu irmão. Se ele fizer besteira, cobra. Aí nós vamos cobrar a besteira assim do cara. Assim como, por exemplo, contratação do Iago. Pra mim não faz sentido. O Chuchuzinho, que nem jogou. É. Cauã, Freitas. São contratações questionáveis, a gente questiona aqui. Mas... Assim como ele acertou, por exemplo, num Diego, num Nico, num João Pedro. Então... Aí tu tem que esperar pra te falar, cara. O Remo. O Remo foi fazer a pré-temporada dele no Recife. Se o Marcos Braz não tivesse aí, será que o Remo ia fazer? Acho não difícil. Por dinheiro. Não, dinheiro... Sabe o que era que ia faltar? Jones. Pra bater na mesa e dizer, vai ser lá.
Quando ele deu essa entrevista dizendo, olha, o Remo poderia fazer na Europa ou poderia fazer em outro lugar, é porque o cara tem conhecimento. Ele, quando foi diretor do Flamengo, o Flamengo fez lá em Miami. Jogava o torneio Mickey toda vez lá Então, também, pronto. né? Aí os caras ficam, sabe? Epa, o ciúme de macho é terrível. E, amigo Michel Pires, eu não pertenço a essa bactéria, negócio de puxa-saco. Se você foi criado no meio de puxa-saco, teu pai te ensinou a ser puxa-saco, a bactéria que eu mais detesto na vida é essa. Eu até disse ontem à tarde aqui. Foi? Puxa-saco. O puxa-saco é uma coisa que ele se olha no espelho e tem vergonha dele mesmo. E o Paysandu não existe, não? Deixa eu só dar uma informação aqui adicional. Culpa sua! Que quando a gente começou minha. falando do Remo aqui, o brilho nos olhos começaram aí. Sim, Ele se empolga, né? Com a confirmação do jogo no domingo, tá? A FPF informou aqui que já está disponível as solicitações de meia entrada e gratuidades para crianças da Supercopa Grão-Pará. Gratuidades serão, além de crianças, pessoas idosos, deficientes e com transtornos do espectro autista. Você pode tirar sua gratuidade no site da compra do ingresso tix.com.br e, claro, é necessário o documento comprobatório. Para crianças, o limite é de até 2 ingressos por CPF do responsável, Paulo Fernando. É hora de falar das coisas